Irmãos, hoje nós vamos a João, capítulo 8. Hoje nós estamos retomando, a nossa série de palavras. Nós interrompemos, em setembro, por conta da campanha do Setembro Amarelo, mas hoje estamos voltando, iniciando, novamente a exposição do Evangelho de João. Então nós vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8, essa primeira sessão será do versículo 1 até o versículo 11. João 8, do 1 ao 11. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu preciso da escola bíblica dominical. Todo domingo, às 9 horas, nesse mesmo endereço, nós estamos aqui, você é nosso convidado para estudarmos a palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche novamente seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. E pedimos agora, Pai, que no nome de Jesus, teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da tua palavra. Pai, que a tua glória possa ser manifesta como aqui nós cantamos, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a glória do teu Filho amado possa ser revelada a nós nessa noite através da tua palavra. Nós oramos assim no nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha aí, por favor, sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando comigo a leitura. Deixa eu primeiro fazer uma apresentação a vocês do capítulo 8. O capítulo 8 do Evangelho de João é um capítulo bem interessante, é um capítulo de muitos conflitos, de muitos contrastes. Todo o capítulo 8. Nós acabamos de passar pela festa dos tabernáculos, e isso ficou descrito no capítulo 7. No capítulo 7, normalmente a festa do tabernáculo era uma festa onde os judeus iam para Jerusalém, mais ou menos 6 meses depois da Páscoa, e eles ali construíam barracas para lembrar dos tempos em que os judeus foram escravizados, eles foram escravos no Egito e a peregrinação até Canaã, eles viveram em tendas. Então a festa dos tabernáculos era uma espécie de lembrança, de recordação daquele tempo, quando o povo era escravo no Egito e Deus havia livrado esse povo. Passa-se essa festa da Páscoa, e por que eu estou falando... a festa dos tabernáculos. E por que eu estou falando isso? Porque o cenário que nós vemos agora é de uma mulher apanhada em adultério. Não se explica muito bem como isso aconteceu, mas como nós acabamos de sair de uma festa, o povo em euforia, bebe-se vinho, a gente não pode aqui criar um cenário que não há, mas faz sentido esse momento. Mas eu vou explicar o porquê desse momento depois. Então sai-se da festa
e continua-se os conflitos na festa sobre Jesus, e agora o capítulo 8 vai mostrar que esses conflitos se intensificam. As discussões a respeito de Jesus, elas se intensificam. Então, o que nós vamos ler? Ver no capítulo 8? Nós vamos ler 5 principais contrastes. A gente poderia dividir o capítulo 8 em 5 momentos. O primeiro momento é o momento da graça e a lei, a oposição entre a graça e a lei, nesses versículos que nós lemos aqui, do verso 1 ao verso 11. Depois, conforme nós formos passando nas próximas mensagens, os irmãos vão ver há um segundo conflito, que é agora da luz e as trevas. Isso aparece do verso 12 até o verso 20, ainda nessa mesma discussão de Jesus com os judeus. Depois, o terceiro contraste que aparece é entre vida e morte. Isso vai do versículo 21 até o versículo 30. Depois, o quarto contraste é entre liberdade e escravidão. Isso está lá no versículo 31 até o versículo 47. E, por último, o último contraste apresentado no capítulo 8 é entre honra e desonra. Isso está lá do verso 48 até o verso 59. Então, veja, o capítulo 8, ele é marcado por conflitos e por contrastes. E todos esses contrastes, todos esses conflitos que aparecem nas discussões de Jesus com os judeus, o autor ele tem um propósito. Quando ele registra essas discussões, ele quer nos dizer alguma coisa. Então, a gente precisa estar aqui com um alerta ligado para perceber o que é que o autor está querendo dizer quando ele coloca esses eventos. Então, o evento que nós lemos aqui, do verso 1 ao verso 11, ele é um dos eventos que revela esse contraste. Nesse caso aqui, é entre a lei e a graça. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Agora, pastor, o que todos esses contrastes têm em comum? Todos esses contrastes, juntos, no capítulo 8, revelam a bondade de Cristo e a corrupção humana. Então, o tempo todo, no capítulo 8, nós vamos passear por ele, sempre pensando nisso, nessa manifestação que o capítulo 8 está declarando a respeito de Jesus. Jesus é bom, mas o homem é corrupto e mau. Então, isso fica muito claro nesses contrastes. Graça e lei, luz e trevas, vida e morte, liberdade e escravidão, honra e desonra. Por que eu estou falando essas coisas? Estou falando essas coisas porque o nosso olhar para esse texto precisa ser baseado no contexto dele. Porque, senão, o texto ele fica pobre de significado. Você já deve ter ouvido mensagens sobre esse texto, onde a única ênfase é na maldade, na corrupção, na hipocrisia dos religiosos. E aí fica parecendo que o texto ele fala especificamente disso, mas a grande ideia desse texto não é isso. Essa é uma ideia que aparece no texto, pastor? Sim, é. É uma lição para nós sobre o julgamento hipócrita? É. De fato é. Jesus tratou isso em Mateus capítulo 7 e esse evento, esse episódio prova disso. É como se fosse um exemplo, Mateus capítulo 7, agora vamos pegar um acontecimento, aqui acontecendo exatamente o que eu disse para vocês não fazerem em Mateus capítulo 7, aqui. Então, isso está claro também. Só que se a gente pegar só essa lição, a gente vai perder o significado mais profundo desse texto, que é justamente mostrar esse contraste entre a lei e a graça de Jesus. O quanto a lei nos foi dada, sim, e a lei nesse sentido é boa, porque a lei revela o pecado, a lei manifesta a nossa condição de pecadores. Então, por que nós sabemos que somos pecadores? Porque a lei assim o manifesta. Quando a lei diz para nós, olha, vocês não devem cometer adultério, e aí Jesus vai explicar isso maravilhosamente bem, ele vai dizer assim, olha, o adultério não é só o ato sexual, mas se um homem ou uma mulher olha para o companheiro de outro e deseja no seu coração, já cometeu adultério. Ele vai dizer assim, a lei diz não matarás, mas se você tem ódio no seu coração, você já matou o seu irmão. Então, Jesus explica isso para nós.
ele explica que o cumprir a lei é algo que vai além de perceber a letra, para dizer assim, eu não cometi o ato sexual. Vai muito além. A essência da lei é para manifestar o coração do pecador. Que no meu coração, quando eu olho para uma mulher, ou a mulher olha para um homem e deseja no seu coração alguém que não é o seu marido ou sua esposa, já cometeu adultério. Então, o que a lei está fazendo para nós? A lei está trazendo luz ao pecado, porque senão eu não saberia que eu sou um pecador. Deu para entender isso? Estamos juntos até aqui? Amém? Então, a lei, ela vai ser apresentada para nós como forma de revelar o pecado e a nossa condição de pecadores. Por quê? Se eu me percebo como um pecador diante da lei, qual seria a justa punição para mim? A morte. A morte. Sou um pecador diante de Deus, justo juiz, então a justa punição para mim seria a morte. Agora, enquanto a lei manifesta a minha condição de pecador, a graça que nos é apresentada em Cristo é a graça que nos oferece misericórdia. Nos oferece misericórdia diante de Deus. Então, veja, o texto, ele tem uma grande ideia. Só que a grande ideia do texto não é apenas a hipocrisia dos fariseus. A grande ideia do texto é nos mostrar o quanto a lei nos revela como pecadores, mas o quanto a graça nos oferece a oportunidade da misericórdia. Deu para perceber? Aquela mulher é apanhada em flagrante adultério e ela, diante da lei, a gente vai ver isso aqui, ela deve ser morta por apedrejamento. Então, até aqui, aquele pessoal está certinho. Está certinho. A questão é, a partir daqui, o que Deus manifestou para nós através de Jesus. Veja bem, misericórdia é quando eu mereço receber uma punição, porém Deus me dá a oportunidade de fazer diferente. Então, o que aquela mulher merecia, de acordo com a lei? Ser morta por apedrejamento. O que Jesus ofereceu a ela? Misericórdia. Uma oportunidade de não fazer aquilo de novo, de mudar de vida. Jesus deixou de tratar o pecado daquela mulher? De forma nenhuma. No final do texto, Jesus fala assim, olha, nem eu te condeno, vai e, o quê? Não peques mais. No final do texto diz isso. Então, Jesus tratou do pecado, sim? Ele diz para ela, não peques mais. A vida de você agora precisa ser diferente. Então, Jesus tratou do pecado. Tanto Jesus tratou do pecado que nós podemos dizer que Jesus morre na cruz também pelos pecados daquela mulher, sim ou não? Jesus morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Então, ele trata do pecado, mas oferece para ela uma oportunidade de recomeço. Então, a celebração da justiça em Jesus, ela é a fim de restaurar o pecador. Não é para destruir o pecador, mas para restaurar o pecador. E muitas vezes, quando nós passamos por esse texto, temos a tendência de ficarmos apenas focados na hipocrisia daqueles homens. E a gente acaba perdendo esse significado tão mais rico e mais maravilhoso do que apenas perceber a hipocrisia das pessoas. É claro, eu e você sabemos, porque nos conhecemos, que o ser humano é por si mesmo um julgador dos alheios, não é assim? A gente sempre tem essa tendência de julgar os outros. Mas o que eu quero que você perceba nesse texto é que enquanto a lei revela o nosso pecado e nossa condição de pecadores, a graça que nos é oferecida em Jesus nos dá uma oportunidade de recomeço, de sair daqui em novidade de vida. E é isso que eu gostaria que ficasse no seu coração nessa noite. Mas vamos mergulhar um pouco mais no texto. Primeiro, na primeira parte do texto, nós vemos Jesus sendo abordado pelos fariseus. Do verso 1 ao verso 5, vamos voltar aí na Bíblia, acompanha, por favor,
diz assim, ó: mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo. Então, ó, Jesus volta ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. Há uma grande multidão, então, no encontro de Jesus. Sentando-se, ele passou a ensiná-los. Então, os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio de todos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos tentar imaginar juntos essa cena? Né? Dê lugar à sua imaginação aí. Imagina o templo, tem um monte de gente, Jesus está sentado e está ensinando, tem uma multidão ouvindo ele. De repente vem um alvoroço, meio que lá de trás, um barulho. Gente puxando, gente empurrando, e os fariseus estão ali no meio trazendo uma mulher. A força, obviamente, ela está sendo trazida para a morte. Você entendeu isso, claro, né? Ela está sendo trazida para ser morta pelo apedrejamento. Então, eles estão carregando a mulher. Eles carregam a mulher e soltam ela na frente de Jesus. Então, agora nós estamos vendo Jesus, a mulher, uma multidão que veio junto com os fariseus e mais um pessoal, uma outra multidão aqui que estava acompanhando o ensino de Jesus. Nesse momento, então, eles trazem essa mulher e colocam ela no meio de todas as pessoas. Eu paro aqui para perguntar uma coisa a você. Pelo bom senso, não precisa ser um expert de Bíblia, mas pelo bom senso, essa seria uma maneira correta de tratar de um erro? Faz algum sentido isso? Não faz, né? Mas calma, porque eles têm um respaldo. É a lei, certo? A lei diz que ela deve ser morta para apedrejamento. Eu e você sabemos, pelo bom senso, esse não seria o melhor caminho para tratar de uma pessoa que errou. Mas aqueles homens não possuem o espírito da lei. Eles querem apenas armar uma armadilha para Jesus. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Então, isso já fica claro. Olha, a atitude deles não é uma atitude de quem realmente está ali querendo tratar de alguém. Isso fica claro para nós. Eles estão agora para destruir ali a mulher. E se deixar, eles vão destruir a mulher. Então, o versículo 4 vai dizer assim: disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Aqui tem uma armadilha. Vamos primeiro fazer uma pergunta importantíssima para o texto. O que diz a lei? Concorda que essa é uma pergunta importante? Estão falando assim, ó, na lei diz, Moisés disse que a gente deve apedrejar. A gente precisa parar aqui e falar assim, o que diz? Espera aí, o que diz realmente a lei? Vamos para Deuteronômio, capítulo 22, por favor. Deuteronômio. Aí tem, Bernardo, tem como abrir aí? Vê se tem como você me ajudar aí. Deuteronômio 22, só para aparecer aqui também para os irmãos, para ficar mais fácil, para que eles talvez estejam com dificuldade de encontrar. Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio 22, 22. Em Levítico 20, 10, já aparece para a gente a lei, mas eu vou ler Deuteronômio, que é a repetição da lei. 22, 22, vai dizer assim: se um homem for apanhado na cama com a mulher de outro homem, incorrerão os dois. Quantos? Os dois. Mas lá no texto a gente viu que só quem que estava lá? Só a mulher. Ela cometeu adultério sozinha? Cadê o homem? Que devia estar lá também. Não estava, né? Então, o que a lei diz? Eles falam assim, ó, na lei, Moisés diz que a mulher deve ser apanhada. Bom, a gente está lendo aqui, ó. Um homem for apanhado na cama com a mulher de outro homem, morrerão os dois. O homem que se deitar com a mulher e ela também. Quantos tem que morrer?
os dois. Os dois. Assim exterminarás o mal de Israel. Agora vamos a Deuteronômio 17, 17 e 7. 17 e 7. Vocês já acharam? Amém? 17 e 7 diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então, primeiro, a mão das testemunhas, porque tem que ser duas, certo? Vamos ler o 6 para ficar mais claro. Quem tiver de morrer será morto pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Uma só é suficiente? Não, tem que ser 2 ou 3. 2 ou 3 testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. A mão da testemunha, quem disse que aconteceu lá o adultério e pegou em flagrante, será a primeira contra ela para matá-lo. Então, as duas testemunhas que trouxeram a mulher e disseram: essa mulher foi pega em adultério, tem que ser o primeiro agora a pegar a pedra para matar. Tem que ser a primeira. Ok? Guarda essa informação. Vamos voltar para João capítulo 8. Vamos voltar para João capítulo 8. Então, veja, o que diz a lei? Ok, a lei diz que a mulher e o homem que foram pegos em adultério devem morrer sendo apedrejados. E diz mais, tem que ter o relato de 2 ou 3 testemunhas, então tem que ter ali 2 ou 3 pessoas que confirmem o fato e que essas pessoas sejam as primeiras a, então, proferir a sentença. Se testemunhou, então, vai proferir a sentença sobre eles. Aí, qual é a questão dos fariseus colocando Jesus à prova? Nesse primeiro momento, então, nós vemos versículo do 1 ao 5, a situação sendo apresentada. No verso 6, nós vemos os fariseus colocando Jesus à prova. Eles diziam, isso para colocá-lo à prova, para terem de que acusar. Por quê? Se Jesus vir e falar assim, então essa mulher deve ser morta, lembrem os irmãos que Israel, nesse tempo, está sob o domínio de quem? Dos romanos. E nessa altura, só os romanos podem proferir sentença para matar quem tiver que ser morto. Israel perde esse direito. Então, eles não poderiam fazer isso. Se Jesus fala assim, é isso mesmo, então pode começar o apedrejamento para matar essa mulher. Ele pode ser pego pelos romanos e então morto. Se Jesus diz, não vamos matar ela. Não vamos matar ela, não. A lei diz isso, mas eu estou dizendo aquilo outro. Aí eles falam assim, tá vendo? Ele transgrediu a lei de Moisés. Então, eles teriam um motivo para prender Jesus. Então, de todo jeito, era uma enrascada. Se Jesus falasse, pode matar, ele se comprometeria com os romanos. Se falar que não pode matar, ele se compromete com os judeus. Estão aqui armando uma armadilha mesmo para Jesus. Estão preparando uma armadilha para Jesus. Aí eu tenho uma questão. Se esse casal foi pego e pela lei nós tinha sido flagrante, por que não estava o homem lá? Essa é uma pergunta. Por que o homem também não estava lá para morrer? O homem não foi acusado? Por que isso é importante? Só para mostrar aos homens? Não. Porque se o propósito era o zelo pela lei, se eles estão trazendo a mulher por causa do zelo que eles têm por cumprir a lei, eles deveriam ter buscado o homem também. Ou não? Se é para fazer certinho, então pega a mulher e pega o homem também. Certo? Então isso já nos coloca uma dúvida na inclinação do coração dessas pessoas. Se elas realmente estão preocupadas com o cumprimento da lei ou não. A armadilha que eles fazem é para tirar Jesus de cena. Por quê? Porque o povo inteiro, muitas pessoas estão começando a acreditar em Jesus. Jesus começou a se tornar uma ameaça para aqueles homens que possuíam o poder daquela época. Jesus começou a se tornar uma ameaça. Então, a maneira deles apresentarem o caso, expondo aquela mulher diante de todo mundo, Jesus ali ensinando no templo, seria lugar de matar aquela mulher por apedrejamento?
Então, a maneira como se apresenta o caso também mostra para nós que eles não estão preocupados com a lei. Eles querem uma desculpa para pegar Jesus. É isso. O que eles querem é isso. Então, se a gente pensar só na hipocrisia desses homens que estão aqui condenando o pecado dessa mulher, o texto fica realmente muito pobre, porque está claro em todo o processo. Eles comprometeram a lei, eles comprometeram a forma e eles estão tentando comprometer Jesus. Certo? E qual é a resposta de Jesus, então, àqueles homens? Vamos ver no verso 7 até o verso 9. Do verso 7 até o verso 9, Jesus vai dizer assim, olha, mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está pegando aqueles homens e dando um choque de consciência neles. Jesus está fazendo com que a consciência deles os condene. Quando ele diz assim, olha, quem dentre vós estiver sem pecado, o que Jesus está fazendo aqui? Imagina que ele está pegando um grande espelho e colocando na frente desses homens. Está dizendo assim, ó, se olhem no espelho agora. Confrontem sua própria consciência e os pecados cometidos. Diante dessa visão, dessa imagem no espelho, peguem uma pedra e taquem nela. Essa é a resposta de Jesus àquela situação. Se vocês se julgarem aptos, se vocês se olharem, perceber, olha, eu estou puro e há em mim pleno de justiça para lançar, pode agora e taca a pedra nela. A Bíblia vai dizer que eles não fazem isso. Nenhum deles. Ao ouvirem isso, todos eles, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Essa cena precisa trazer algumas lições para nós. Primeira delas, quando eu vejo alguém cometer um pecado, eu preciso, antes de tudo, olhar para mim mesmo. Eu preciso me despir desse sentimento de justiça própria que me faz olhar para o pecado do outro e achar que o pecado do outro é sempre pior do que o meu. A gente até justifica o nosso próprio pecado assim, né? Se alguém fala para você, mas isso está errado, você diz assim, mas fulano faz pior. Mas ciclano fez muito pior. Mas pelo menos eu não sou igual ao outro que faz isso, isso e aquilo. A gente tenta justificar os nossos erros comprometendo os erros das outras pessoas. Isso não serve para Jesus. Isso está claro no texto. Não serve para Deus. O nosso exame tem que ser um autoexame. A nossa avaliação tem que ser uma avaliação de nós mesmos diante do espelho. Por isso que Jesus falou assim, olha, vocês não devem julgar uns aos outros. Deixa esse trabalho aí com Deus. Abre um parênteses, fecha parênteses. Que Deus é o justo juiz. Nós devemos julgar, pastor? Sim, tudo, conforme a reta escritura. Mas não as pessoas. Não condenar as pessoas. Nós não temos o chamado de sermos o juiz para decretar sentença sobre ninguém. Nós podemos julgar ações, palavras, circunstâncias, de acordo com a Escritura, para dizer isso está de acordo ou isso não está de acordo. Mas nós não temos o poder nem a autoridade para bater o martelo e dizer esse vai para o inferno e esse vai para o céu. Isso não nos cabe. Isso não nos cabe. Então, por isso que Jesus falou, olha, porque vocês vão ser julgados pelo critério com que vocês julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Por que vê o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que há no teu próprio olho? Então imagina, você já pensou nessa cena? Imagina um jogo de futebol. Futebol é próprio pra gente, né? Então lá você tem um gol. No gol você tem 2 traves. A trave lá é imensa, enorme.
né? Então pensa numa trave, no seu olho. É uma cena ridícula, não é? É absurdo pensar nisso. O tamanho de uma trave no meu olho. Há um exagero de linguagem aqui, né? Há uma hipérbole de propósito aqui. Para quê? Para eu perceber o quanto é absurdo eu pensar no cisco. Imagina um cisco, algo pequenininho que entrou no olho. Claro que incomoda muito, você vai lacrimejar, você vai pedir para alguém assoprar, né? E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter que vir com todo o carinho do mundo, né? Ali, soprar, para quê? Para tirar o cisco. Com carinho. Por quê? Porque senão fere a vista. Não é assim? Olha que exemplo para nós sobre como tratar de alguém que foi pego no pecado. Com todo o carinho do mundo. Eu chego perto dos seus olhos e assopro. Agora Jesus está falando, olha, observa a trave diante dos seus olhos. Aí ele fala, hipócrita, primeiro tira a trave do seu olho e então você vai enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está fazendo? Ele está confrontando aquelas pessoas, dizendo assim, observa-se primeiro no espelho, examine, pois, o homem a si mesmo. Veja se não é você pecado, depois você lança essa pedra. Aí, sobre a ótica de Romanos 3:23, e você lembra bem esse versículo, que vai dizer assim, porque todos pecaram e carecem. Quantos pecaram? Uai, todos? Todos. Quantos carecem? Todos. Então, isso sugere eu e você também. Não é isso? Pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Somos todos carentes dessa mesma graça e misericórdia. Então eu preciso me reconhecer que diante de Jesus, todo homem não pode negar o seu pecado. Agora, imagina a cena, todos estão diante de quem? De Jesus. Nenhum homem diante de Jesus pode negar o seu pecado. Todos nós estamos nus diante do Mestre. Não há o que esconder. Então, todos aqueles homens agora são postos diante de Jesus para dizer assim, pecamos, somos pecadores. A lei nos revela a nossa condição de pecado. Então, há neles uma consciência que vem por meio da lei. A consciência de que eu sou um transgressor da lei, sou um criminoso. Todo criminoso merece a justa sentença. Então, por isso que todos, eu acredito que o texto é proposital quando fala que começam dos mais velhos. Para dizer que aqueles mais experientes, mais vividos, começa por eles a atitude de sabedoria, de consciência, de dizer assim, poxa, eu também sou um pecador. Eu também sou um transgressor da lei. Eu também tenho uma história, ou tive uma história. Tropecei algumas vezes. E aí os mais novos, que muitas vezes são tomados pelo ímpeto, também são levados a essa mesma consciência pelos exemplos dos mais velhos. Fechado parêntese, nós vemos agora Jesus tratando da mulher. Então, a partir do verso 10 e o 11 vai dizer assim, levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para essa mulher? Bom, pela lei, agora você tem a consciência de que você é uma pecadora. Mas eu ofereço a você misericórdia. Jesus então manifesta àquela mulher graça e misericórdia, o favor imerecido para aquela mulher. Para que ela agora tenha a consciência de que há uma oportunidade de viver em novidade de vida. A graça e a misericórdia de Jesus, elas são sempre a fim de restaurar o pecador. Todos nós estamos diante de Deus, como eu disse, nus. Todos nós estamos diante de Jesus na nossa condição de pecador. Mas quantos vão sair daquele lugar justificados? Quantos vão sair daquele lugar restaurados? Quantos vão sair daquela cena redimidos? Aparentemente só a mulher. Porque ele vira para ela e diz assim, nem eu
te condeno, porque o nosso Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Então, ainda que eu tenha cometido erros no passado, ainda que eu tenha tropeçado no meu caminho, ainda que haja em mim um histórico, muitas vezes, de erros e tropeços e fracassos e transgressões da lei, há em Jesus a oportunidade de um recomeço. Isso que é importante que você observe nesse texto. Há em Jesus a oportunidade de uma nova vida, de uma nova esperança. Quando Jesus fala para ela, olha, mulher, não vai e não peques mais, ele está dizendo, a partir de agora, que você foi te oferecida a graça, foi te oferecida a misericórdia, um favor que você não merecia, você merecia a condenação, mas agora te é oferecido isso, vai e aproveita, vive diferente, faz dessa liberdade, que agora você está indo livre, você tinha sido apanhada no crime, mas agora você está indo livre desse crime, faz dessa liberdade algo que glorifique a Deus, que vale a pena. Vai e não peca mais. Estava essa semana conversando com uma pessoa sobre como nós pegamos muitas vezes a liberdade que alcançamos em Cristo Jesus e usamos para libertinagem, para viver como se, olha, então está liberado, pode viver do jeito que você quiser. Não estou dizendo isso. Que isso fique bem claro, não estou dizendo isso. Se você foi alguém que encontrou com Jesus, se você foi alguém que a lei te trouxe a revelação de que você é pecador, mas a graça manifesta em Jesus te deu um novo recomeço, você tem que andar de acordo com esse recomeço. Você tem que andar agora em novidade de vida. É isso que o texto diz. Então, Jesus trata do pecado daquela mulher, sim, com severidade, sim. Tanta severidade que Jesus vai morrer na cruz por ela. Jesus morre na cruz por ela. Assim como ele morreu pelo pecado de cada um de nós. Então, há para nós uma oportunidade, assim como houve para aquela mulher. Bom, nós aprendemos nesse texto que não devemos julgar os nossos irmãos, devemos fazer um autoexame, porque todos os dias nós somos tentados. Devemos tratar de uma maneira graciosa, a fim de restaurar o pecador e não de destruir o pecador. E uma vez que nós encontramos com Jesus, precisamos perceber que em Jesus há perdão de pecados, ainda que o meu histórico seja um histórico de deslizes, de tropeços, de fracasso, eu preciso perceber que em Jesus há o perdão. E depois de receber o perdão, eu preciso compreender que agora eu tenho que andar de acordo com esse perdão que eu recebi. Preciso andar de uma maneira diferente, aproveitar essa oportunidade. Imagine, irmãos, talvez para a gente, estar distante daquela cultura, fique difícil pensar nisso. Mas você precisa compreender que no final daquela conversa, há um sentimento completo de alívio naquela mulher. Porque ela estava indo para morrer. Você consegue perceber isso? Ela estava indo para morrer. Ela ia ser morta por apedrejamento. Jesus mudou o rumo da vida dela. Como nós um dia. Nós estávamos caminhando num pecado, perdidos, caminhando para a condenação eterna. Até que Jesus entrou e mudou a nossa história. Nós merecíamos a condenação como aquela mulher, por culpa dos nossos pecados, mas recebemos a graça e a misericórdia de uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Então imagina a sensação de alívio. Um peso gigante do mundo saiu das costas daquela mulher. O peso do pecado, para que ela agora pudesse andar leve, dizendo assim, Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me libertou. Eu estava andando perdida. Fui encontrada. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que essa palavra possa fazer com que você tenha um olhar de misericórdia e graça pelos que erram no seu caminho. Que essa palavra mostre a você que há uma oportunidade de um novo começo em Cristo Jesus, independente do que tenha acontecido no passado. Há uma oportunidade para você viver uma vida nova na presença do Senhor. Então, agarre e aproveite essa oportunidade no nome de Jesus. Se a lei revela a nós que somos pecadores, a graça, porém, nos revela que há uma oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra.
Vamos cantar o hino de número 46?